Fala galera, beleza? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos aqui para o nosso segundo vídeo da série de Azure Synapse Analytics, né? No primeiro vídeo eu falei sobre como que a gente faz o deployment do serviço e algumas características importantes aí para a gente deployar o serviço. Acessei o estúdio ali rapidamente, mas na aula de hoje a gente vai especificamente tratar sobre esse componente, sobre um dos componentes aí do Synapse Workspace, que é o Synapse Studio, legal? Antes da gente começar o nosso vídeo, galera, eu peço que vocês deixem um like, eu peço que vocês se inscrevam, eu peço que vocês ajudem a compartilhar esse link para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Então vamos aí para a nossa aula. Assim como vocês podem ver aqui na nossa tela, o Synapse Analytics ele possui diversos componentes, né? Um deles é o Studio, que a gente vai falar hoje. A gente tem os componentes de Analytics, né? As engines de processamento analítico, o SQL, o Spark. A gente tem toda a capacidade de integração com Data Lake, integração com o Power BI, com Machine Learning, com N componentes, tá? Bem como gerenciamento, segurança, monitoramento e metadados, tá? Mas especificamente na aula de hoje a gente vai falar aí sobre o Synapse Analytics Studio, que é uma interface gráfica, né? Uma interface user-friendly, assim como vocês puderam ver no último vídeo. É uma interface bem intuitiva para que a gente consiga fazer a gestão de todo o nosso processamento de dados ali dentro do Synapse Analytics, legal? Então, vamos aí para a nossa demonstração. Bom, mas como que eu chego nessa tela, né, galera? Então, como vocês podem perceber aqui, eu estou dentro do meu Workspace, tá? Mais para baixo aqui, ó, ele tem a opçãozinha de Get Started, né? Então, você só simplesmente clica aqui em Open, ele vai abrir essa telinha aqui bonitinha do estúdio. Legal? Então o estúdio é bem intuitivo, tá pessoal? Aqui no canto superior direito ele já tem algumas configuraçõezinhas bem simples, alguns questionamentos aqui, ó. Um Guide to, Knowledge Center, um QA sobre algumas perguntas que estão acontecendo dentro do Synapse Analytics, beleza? Aqui ele tem algumas configuraçõezinhas onde a gente pode passar qualquer linguagem que a gente pode utilizar, né? Diferentemente do portal do Azure, ele ainda não tem algumas outras configurações para que a gente possa dar uma manipulada melhor aí, legal? Tem aqui os alertas, beleza? Então posso ver aqui todas as notificações que estão acontecendo dentro do meu workspace, eu já vou falar disso, beleza? Temos aqui qualquer subscription que a gente vai utilizar, são configurações bem básicas que a gente normalmente não precisa mexer, tá? Então ele bota aqui algumas releases, tudo que está acontecendo com o Synapse Analytics, alguns updates, beleza? Então aqui essa questão de notebook, que pode ser utilizado algumas variáveis para a gente explorar o código Python, tem algumas brincadeirinhas aí sobre o Spark e Utilities, então tem muita informação legal aqui para que você dê uma olhada e entenda o que a Microsoft tem feito no background aí para trabalhar com o Synapse Analytics, legal? O Synapse Studio, pessoal, como vocês podem ver aqui na nossa interface gráfica, ele tem vários atalhos, tá? Então ele tem vários atalhos para que a gente consiga chegar nas informações de acordo com as nossas necessidades. Por exemplo, aqui em novo, ó, se eu clicar aqui em novo, automaticamente o que ele já me entrega? Ó? Ele já me entrega diversas possibilidades para eu começar o meu desenvolvimento de engenharia aqui dentro. Os meus scripts em Python, os meus notebooks, os meus data flows, né? Os meus jobs em Spark, eu posso criar um pipeline ou eu posso importar alguma coisa, né? De dentro daqui da minha máquina. Legal? Aqui ele possui também alguns atalhos para que a gente possa também já fazer algumas atividades aqui dentro do Synapse Workspace, né? Que ele tem a camada de ingestão. Essa camada de ingestão aqui ela é bem similar à atividade de cópia lá do Data Factory, né? Na verdade ela é muito similar porque foi construída em cima do mesmo código, onde você tem uma ferramenta de cópia aqui e você pode fazer atividade de cópia aqui sem colocar a mão em nada de código, né? Então você vai avançando aqui, vai colocando as suas configurações até que você faça uma atividade de cópia completa aí dentro do nosso ambiente, beleza? Deixa eu ver aqui uma coisa. Legal. Então aqui eu tenho exploração, tem análise, tem vários atalhos aqui. Mais aqui para baixo tem alguns recursos recentes que a gente vai poder estar utilizando aí, você vai poder visualizar tudo que você executou recentemente, legal? Aqui a Microsoft traz algumas brincadeirinhas como Get Started com Synapse Analytics, essa documentação aqui é bem legal, pessoal, documentação bem rica, e ela vai te mostrando diversos step by step de como
você aprende a trabalhar aqui dentro do Synapse Analytics. Legal? Tem algumas brincadeirinhas aqui de Machine Learning, documentação, Synapse Link, também vou falar aqui nas nossas demonstrações, e integração aqui com o Purview. São só documentações que eles mostram para vocês o que pode ser executado dentro do Workspace, tá? Aqui tem algumas publicações, né, que a comunidade faz, então você clica aqui, ele vai te mandar direto lá para o blog da Microsoft, e tem diversas brincadeirinhas aqui de Machine Learning, tem diversas brincadeirinhas aqui de .NET, então você consegue ir passando aqui para frente e ver o que a Microsoft está trazendo lá no portal dela de mais moderno. Legal? Então, beleza, pessoal. Vamos aqui ao que interessa mesmo no Synapse Studio, que é onde a gente começa o nosso desenvolvimento aí de engenharia de dados. Tá? Aqui no canto superior esquerdo, como vocês podem perceber, ele tem um conceito de hubs, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui ó, o hub de dados. Então, aqui no nosso hub de dados, eu vou ter a visualização de tudo de database, de tudo que a gente tiver linkado aqui dentro do nosso workspace, beleza? Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui a interface de dados, tenho o workspace e aqui tenho algumas databases. Para mim ainda está zerado porque eu ainda não criei nenhuma database, mas a gente vai ver passo a passo aqui nessa nossa série, legal? Tenho aqui todos os artefatos que estão linkados, então linkados através do Linked Service, e a gente também vai chegar lá, eu vou falar como que a gente faz a configuração, e como vocês podem lembrar, quando eu fiz o deployment do meu workspace, por padrão, ele me trouxe aqui, ele me conectou junto com uma storage account, né, com um Data Lake Storage de geração 2, para que a gente possa fazer as integrações aí, né, para que a gente possa construir o nosso Data Warehouse moderno, com Data Lake e com Data Warehouse trabalhando integradamente, beleza? E aí, como vocês podem ver, ó, aqui é a pastinha default, ele vai acessar lá o meu Data Lake e vai me dar uma visibilidade aqui da onde vai ficar todos os meus metadados sobre o Spark, os meus metadados sobre o Synapse Analytics, arquivos temporários e todas aquelas brincadeirinhas legais que o MetaStore vai entregar pra gente. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente quando eu estiver falando de MetaStore, beleza? Então aqui ela tá vazia a pasta, como vocês podem perceber, porque o meu ambiente é novo, eu ainda não tenho nada de MetaStore, legal? Show! Falei aqui de data, né? Então tenho tudo que está linkado no Workspace e todos os bancos de dados que estão integrados aqui dentro. Legal? Vamos aqui para o Hub de Desenvolvimento. O Hub de Desenvolvimento é bem legal. Como vocês podem perceber, todos têm um símbolozinho de mais aqui, ó, para a gente adicionar um recurso. Cliquei nesse cara, o que ele vai me mostrar? Eu posso utilizar um script SQL, eu posso começar a gerar um notebook, um data flow, um job definition, similar ali à interface gráfica. Então, por exemplo, cliquei aqui no meu script de SQL, ele já vai me abrir uma interfacezinha gráfica lateral aqui, e eu já consigo trabalhar o meu script aqui. Eu posso vir aqui criar uma tabela, vamos lá, create table teste, tal, posso colocar aqui os meus campos, isso aqui é só um exemplo, né? Eu posso dizer qual que é a nomenclatura do meu script que está aqui, e aí quando a gente for lá para a camada de desenvolvimento eu vou mostrar para vocês, né? Percebam que ele já me dá uma possibilidade aqui de publicação. Eu não vou publicar esse cara porque a gente vai falar isso mais para frente quando estiver falando de integração com o GitHub, legal? Então vamos lá. Então aqui no Hub de Desenvolvimento é onde a gente constrói os nossos pipelines, onde a gente desenvolve, seja utilizando o código SQL, seja utilizando o notebook, seja utilizando o Dataflow, a gente ainda vai fazer muitas brincadeirinhas aqui dentro aí nos próximos vídeos. Legal? Temos o nosso hub de integração, aí que ele foi construído em cima do mesmo code base do Data Factory, tá, pessoal? Então, se a gente abrir aqui, ó, eu vou ter simplesmente dois níveis de atividade, uma atividade de pipeline e uma atividade de cópia, né? Então, quando eu clico aqui no meu pipeline, o que ele vai abrir aqui pra gente? Ele vai abrir uma interface gráfica similar à do Data Factory. Por quê? Porque ele foi construído em cima do Data Factory. Nem 100% das funcionalidades estão 100% compatíveis, tá, pessoal, com o Data Factory. Algumas coisas aqui no Synapse Pipelines ele não entrega, legal? Mas como vocês podem perceber, eu tenho aqui as atividades do Synapse, ó, as definições de notebook, eu tenho aqui as atividades de movimentação e transformação de dados,
como atividade de cópia, como atividade de data flow. Eu posso vir aqui e chamar simplesmente um notebook do Databricks, arrastar a caixinha para cá, ó, e já começar o meu desenvolvimento aí, legal? Então é muito similar ao Azure Data Factory, assim como vocês estão acostumados a trabalhar aí na engenharia de dados, mas eu vou ter um vídeo especificamente falando só do hub de integração, beleza? Vou fechar esse carinha aqui, vou descartar as minhas mudanças, porque eu não tenho nada ainda para fazer, legal? Temos aqui o nosso próximo step, que é o hub de monitoramento, onde eu tenho uma visibilidade sobre sobre todos os componentes que estão acontecendo aqui dentro do Synapse, as execuções dos meus pipelines, né? Então eu tenho o monitoramento aqui de tudo que estiver acontecendo, eu ainda não tenho nada, mas já já eu vou mostrar para vocês. Tenho aqui todas as triggers que executaram, quando que ela executou, se falhou, se não falhou, qual que é o tipo de trigger aqui que está executando, legal? Tenho aqui as configurações do meus Integration Runtime, que são as nossas atividades aí de conexão. Aqui eu só tenho um porque eu só configurei um. Na verdade, ele veio configurado apenas um. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Integration Runtime. Tenho aqui as minhas atividades de Spark, assim como as atividades de SQL, legal? Tanto como os meus debugs aqui do Dataflow, então todo o monitoramento das minhas 3 engines de processamento, Spark, SQL e Dataflow, aqui dentro do Synapse Workspace, legal? Então aqui ele não vai me mostrar nada, porque eu não tenho nada, ainda não fiz nenhum debug, e tenho aqui os meus pools analíticos, né? O meu pool de SQL, bem como o meu pool de Spark. Então ele vai me mostrar aqui ele está falando que não está alcançável, não sei o que é, deve ser algum bugzinho de aplicação, tá? E tenho aqui os meus pools de Spark que eu não configurei ainda, e quando a gente chegar lá no próximo vídeo de Spark, eu vou mostrar esse carinha para vocês, beleza? Então, monitoramento, eu tenho uma visibilidade bem legal de tudo o que está acontecendo dentro do meu ambiente, tá? Agora a gente vai aqui para o Hub de gerenciamento. No Hub de gerenciamento, o que eu posso fazer? Eu posso criar os meus pools aqui de serverless, tá? Ele tá me dando esse erro aqui, mas deve ser algum problema de API. Se eu der um refresh nesse cara aqui, provavelmente ele deve retornar falando que está disponível aqui, beleza? Tenho aqui os meus pools de Spark, aqui onde ele vai me mostrar todos os meus pools de Spark, é onde eu vou poder criar aqui o meu novo pool de Spark, bem como o do SQL também, tá? Então eu crio por aqui, posso criar por aqui, mas posso criar também lá pela interface do Azure Portal, legal? Aqui eu tenho os meus linked services, né, todas as minhas conexões a dados externos aí do meu ambiente de Synapse, legal? Então aqui eu vou criar aqui todas aquelas conectividades ali que vocês já conhecem, ali similar ao Data Factory, onde ele vai me mostrar aqui diversos componentes que eu posso chegar e conectar tanto para a fonte de origem quanto para a fonte de destino, né? Então a gente já sabe que tem mais de 100 conectores aí para tudo quanto é tipo de sistema, beleza? Então a gente configura esse aqui no nosso Linked Service. E assim como vocês podem perceber, ele também já tem um conector aqui para o Power BI. Esse conector leva a gente diretão lá para o serviço do Power BI, é bem legal, aonde você traz as capacidades de desenvolvimento do Power BI para cá para dentro desse workspace, tá? Para cá para dentro do estúdio. Legal? Temos aqui os Linked Services, temos aqui os nossos a integração com o Azure Purview, né? O Azure Purview, que é uma feature nova aí é um catálogo de dados da Microsoft. Como vocês podem perceber, ainda está em preview, mas já tem a conectividade aqui. É uma conectividade muito simples. Vou falar disso também um pouquinho mais para frente, tá? Então vão anotando aí tudo que eu vou falar. A ideia é que eu faça uma série mesmo bem grande sobre todos esses componentes aqui, tá? Temos aqui os gerenciamentos da triggers, eu posso fazer a criação das minhas triggers aqui. Tem os meus integrations runtime, eu posso fazer a criação dos meus integration runtime aqui também, beleza? Posso vir aqui e dar um mais, posso criar o meu integration runtime, as duas possibilidades que existem aqui para o Synapse Analytics, legal? Então a gente também vai falar disso quando a gente estiver falando de integração. Hub de segurança. Aqui eu tenho uma camada de controle de acesso, né, onde eu dou um nível de permissionamento para os meus usuários, onde é baseado em papéis, né? Então tenho aqui o meu workspace, eu posso aqui selecionar qual role que eu quero dar para o meu usuário, né? Colocar aqui a role para esse usuário e depois eu posso procurar o meu usuáriozinho aqui e
e entregar esse nível de permissionamento aqui para ele. Legal? Access Control, show. Temos aqui as camadas de credenciais, onde eu tenho aqui os nossos Managed Identities. Legal? Posso criar uma aqui ou não. Tenho aqui os meus pacotes, as minhas libraries que eu posso fazer. Beleza. Eu tenho aqui as minhas libraries aqui que eu posso subir alguns pacotes para serem instalados ali quando eu estiver utilizando o meu Spark, né, aqui dentro do meu Workspace. Então a gente pode fazer o upload aqui de alguns requirements, né, para fazer instalações de pip, de pandas, de Python, todas as bibliotecas necessárias para que a gente trabalhe na camada do Spark aqui. Legal, pessoal? E aí, por fim, nós temos aí a integração com o Git, com o GitHub, né, ou com o GitHub, ou com o Azure DevOps, né, com os repositórios do Azure DevOps. Então é possível a gente fazer a configuração aqui. Não vou entrar muito nesse detalhe agora, porque a gente vai ter um vídeo especificamente falando de integração com o GitHub aí, legal? Então, pessoal, tentei passar rapidamente aqui sobre todos os componentes do Synapse Studio, só para você conhecer como que esses componentes funcionam, tá? Então é só um overview geralzão quando a gente estiver falando de todas os componentes aí mesmo do Synapse Analytics, o Serverless, o Dedicated, o Hub de integração, a camada de Spark. A gente vai passar aqui por cada componente desse, vocês vão entender mais tranquilamente aí como que funciona esse ambiente, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aí seus comentários, deixem aí o que vocês querem ver do Synapse Analytics, qual o caso que vocês querem entender aqui no Synapse Analytics, tá? Não deixem de soltar o like aí pra gente, beleza? Se inscrever no canal, assim vocês vão ajudar a fortalecer o nosso canal e que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, beleza? Vejo vocês na próxima e estamos juntos demais. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima.